Gênesis 6. A partir do versículo 11, nós faremos a leitura até o final do capítulo 7. Gênesis 6, 11 até 7, 24. Diz assim a palavra do Senhor: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra.
Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Um bichinho, formando um casal. Do leão ao pintinho, qualquer animal, vão correndo para a arca, que já vai partir, 2 a 2 se aproximando. Águas vêm aí. Essa era uma das músicas de uma cantata a respeito da história do dilúvio, que o coral de jovens da igreja onde eu cresci cantava ocasionalmente. E neste momento, quando as contraltos e sopranos cantavam essa parte da canção, várias crianças entravam então no prédio da igreja, ali no salão de culto, de vários lugares, e todos vestidos de bichinho, formavam um coral infantil e cantavam junto com as mulheres do coral de jovens. Parecia aquela propaganda antiga do leite Parmalat. É assim que muitos de nós queremos retratar, mesmo para os nossos filhos, crianças, o que foi o dilúvio. Mas definitivamente não é assim que as Escrituras Sagradas nos apresentam o que foi o dilúvio. Prestem bem atenção no texto que lemos nessa manhã. Morrer, destruir, varrer da terra, são os termos que são repetidos aqui várias vezes. A ênfase é dada, principalmente aqui no versículo de número 21 do capítulo 7, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Deus tudo destruiu. Não há absolutamente nada no texto que lemos nessa manhã que possa corroborar, com músicas bem compostas, com fantasias de bichinhos e com qualquer tipo de chamado a conhecer essa, entre aspas, historinha através de algum tipo de entretenimento. O que temos diante de nós aqui, meus irmãos, é na verdade uma grande promessa. Deus, ao ver toda a maldade sobre a terra que Ele criou, se irou de tal modo que tudo destruiu. Deus julgou toda a humanidade, e com ela todo o planeta, todos os animais. Esses dias, meditando sobre o texto, parei para pensar sobre as abelhas. Deus destruiu todos os enxames, todos os animais que voam, tudo que estava em terra foi aniquilado por Deus. Não há nada
de bonitinho aqui. Mas sem dúvida, mais uma vez, o Espírito Santo nos revela o Evangelho Salvador de Cristo Jesus nesta manhã. O chamado do Evangelho de Cristo na história de Noé é, na verdade, uma proclamação inicial de grande juízo, que grita aos nossos corações como que salvem-se quem puder. Mas diante das águas do juízo de Deus, ninguém podia se salvar. Não há para onde correr. O texto nos diz, aplicando ao nosso contexto de hoje, que o Monte Everest foi coberto pelo menos com 7 metros de água acima do seu cume. As montanhas mais íngremes, que os homens muitas vezes perdem suas vidas tentando escalá-las, não poderiam nem mesmo elas ser refúgio para ninguém. As águas cobriram todo o planeta. Todo o planeta. Ninguém fugiu. E o que este texto então nos fala nesta manhã é um alerta a cada um de nós. Algo que talvez eu e você já ouvimos várias vezes e que infelizmente, pelo costume, se tornou meio que supérfluo em nossas vidas. O que este texto nos fala nesta manhã é que não há salvação fora de Cristo. Não há salvação sem Deus. Não há salvação fora da aliança de Deus com o seu povo. Não há salvação sem Cristo. Não há salvação sem Deus. Não há salvação fora da aliança de Deus com o seu povo. Não há salvação que não seja mediante a graça de Deus. Não há salvação que não seja mediante o poder de Deus, que vai ao encontro de homens pecadores e outorga a estes homens justiça que não lhes é própria nem natural. Pelo contrário, a justiça que é outorgada aos homens para salvá-los pertence exclusivamente ao Filho eterno de Deus. Não há salvação que não seja a manifestação da graça de Deus Pai, através de Deus Filho, aplicada no coração dos eleitos por Deus Espírito Santo, que nos purifica de todo o pecado, ou seja, que nos justifica pela fé. E exatamente isso que Moisés nos revela nesta manhã. Não há salvação fora da arca. E eu disse no domingo passado como importante é para nós entender as delimitações da arca. E repito, essas delimitações não são meramente para dizer quão grande ela era, ou para dar a nós recursos para reproduzir a arca nos dias de hoje. Na verdade, há um chamado de toda a Escritura para entendermos que tudo aquilo que Deus fez tem delimitação, tem especificidade. E assim foi com a arca nos dias de Noé. Como era com a arca da aliança que andava à frente do povo que Moisés ensinou, a quem Moisés ensinou e registrou essa história durante os 40 anos no deserto. Da mesma forma, há uma delimitação específica, instrução clara do tabernáculo, e depois do primeiro templo e do segundo templo. Todas essas coisas e todas essas delimitações
nos apontam para Cristo. Mas aqui, quando Moisés conduz o povo através deste ensino que está registrado aqui em Gênesis 7, eles têm pelo menos duas visões. Pela fé, eles aprendem que não podem ser salvos sem a arca. Então eles caminham no deserto e no meio do povo está a arca. Não há salvação sem Deus. E eles estão então no meio do deserto, com a tenda da habitação de Deus no meio deles. O poder de Deus se manifesta no meio do povo com uma nuvem que os protege do sol durante o dia e uma coluna de fogo que ilumina e os aquece durante a noite. Deus é o seu Deus. Mas também não há salvação sem justificação. E é por isso que o povo, nos dias de Moisés, oferece ao Senhor os seus votos e os seus sacrifícios através do sangue de animais e da obediência legal aos ritos que o Senhor determinou ao seu povo. Olhando para trás, eles enxergam isso e vivem suas vidas no deserto de uma forma justa. Ao mesmo tempo, são chamados para olhar para os nossos dias, para aqueles que já contemplam a cruz e sabem que há uma delimitação específica a qual se cumpre em Cristo, que há um sacrifício específico o qual se cumpre em Cristo, que há um povo reunido por Deus de todas as nações, o qual está unido no corpo de Cristo. Todos nós, de todas as gerações, de Noé, Abraão, Moisés, até os dias de hoje, são chamados a esta verdade. Não há salvação fora da arca. Vejam, meus irmãos, a importância da declaração e da pregação do Evangelho e dessas afirmações, como eu disse, às vezes se tornam corriqueiras e nós até mesmo podemos relevá-las. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação sem Deus. Não há salvação fora da aliança de Deus com o seu povo. Isso com certeza foi declarado nos dias de Noé. Existem duas excelentes explicações que o apóstolo Pedro nos dá. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro faz dois registros muito importantes sobre o dilúvio. O primeiro se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Por favor, abram comigo. 1 Pedro 3. Os versículos 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Agora, para completar essa ideia, novamente o apóstolo Pedro, mas na segunda carta, o capítulo 2, os versículos 4 e 5, onde nós temos uma compreensão mais ampla da teologia a respeito de Noé. 2 Pedro 2, 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram,
Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Quando falamos que não há salvação fora de Cristo, e que Noé nos chama à proclamação do Evangelho, vemos então a explicação do Espírito de Deus através do apóstolo Pedro. Ele diz, em primeiro lugar, que Deus, na verdade, estava sendo longânimo, versículo 20 do capítulo 3 de 1 Pedro, quando aguardava a construção da arca nos dias de Noé. E o texto que lemos, do capítulo de número 7, nos diz que Noé, então, no ano 600 de Noé, veio o dilúvio. Ou seja, se o texto do capítulo de número 5 nos diz que Noé foi chamado por Deus 5 e 6, quando tinha 500 anos, Deus esperou com longanimidade 100 anos, 100 anos, para mandar o dilúvio. Segundo Pedro, então, completa essa visão teológica a respeito dos dias de Noé, quando Pedro, inspirado por Deus, nos diz que Noé era um pregador da justiça. Então, quando nós falamos que não há salvação sem Cristo, e que nós não podemos tratar isso como mais um chavão, um adesivo bonito para colocarmos no vidro do nosso carro, nós estamos ouvindo aqui em Gênesis 6 e 7, que o juízo de Deus sobre o mundo é inevitável, e que Deus, sendo santíssimo e justo, Ele vai aniquilar todos os ímpios da terra. Só serão salvos aqueles que, dentro da arca, estão em aliança com Deus. Exatamente isso é que o apóstolo Pedro diz, que Noé pregou por 100 anos. Noé pregou por 100 anos. O juízo está próximo. Arrependei-vos e crede. Exatamente o Evangelho de Cristo Jesus nos seus primeiros dias na Galileia. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Noé, por 100 anos, fez o seu trabalho e pregou. E prestem bem atenção. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo com toda clareza é que Noé é chamado de pregador de justiça. A palavra de Deus não usa esses termos para pessoas de boa conduta. Ou seja, Noé está lá, quietinho no canto dele, batendo os pregos, serrando madeira, fazendo betume, untando as coisas, e as pessoas passam e olham, como Noé é diferente, como Noé está fazendo algo brilhante, como Noé e seus filhos são dedicados. Eu acho que eu vou chamar Noé para tomar um café lá em casa, e vou perguntar para Noé assim, Noé, por que você é assim diferente? E Noé vai ter a oportunidade então de dizer, porque eu conheço a Jesus. É assim que a igreja tem sido instruída a, entre aspas, dar testemunho de Cristo e evangelizar. Pelo menos nos últimos 50, 60 anos, essa tem sido uma das maiores vertentes. Você vai ao seu emprego, à sua empresa, e a sua conduta ilibada ali, ser um homem correto,
não forjar o ponto, ser justo e submisso aos seus chefes e autoridades, e não reclamar, ser uma pessoa muito positiva, vai levar as pessoas a quererem te conhecer melhor. E ao te conhecer melhor, você vai poder dizer: olha, isso tudo que vocês admiram é porque eu sou crente. Jamais as Escrituras nos chamaram a fazer isso. Qualquer ímpio pode bater o ponto na hora. Qualquer religioso pagão pode ser positivo. Gratidão está na moda. Qualquer pessoa que nunca ouviu uma letra das Escrituras pode ser bem sucedido no mundo das finanças. Existem muitos ímpios que são bons pais. Jamais as Escrituras Sagradas iam falar a respeito de Noé aqui na primeira e segunda carta de Pedro, se ele fosse simplesmente um homem omisso. Noé andava com Deus. Noé proclamava a palavra de Deus. Noé chamava os seus ao arrependimento. Noé anunciava o juízo. Noé partilhava o que conhecia, chamando os seus para se consagrarem a Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor determinou um juízo sobre uma nação, sobre uma cidade, por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, e deu na sua graça inúmeras oportunidades. Falando com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, Abraão dizia: e se tiverem 50 justos? E ele dizia: se tiver 50 justos, Deus respondia a ele: eu não destruirei. Abraão pensava, parava e falava: e se forem 20 justos? E 10 justos? E 5 justos? O que Abraão já sabia é o que exatamente a palavra de Deus no texto do apóstolo Paulo nos fala de uma forma tão avassaladora: não há um justo nenhum sequer. E por isso toda a antiguidade foi destruída, sendo salvos somente Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas e os animais que entraram na arca com eles. É muito interessante essa ideia de casais, de espécies, de aves, de répteis. Isso nos remete a Gênesis capítulo de número 2. Quando Adão no jardim contou todos os animais, deu nome a cada um deles, viu que ele estava só, precisava de uma esposa, que cada animal tinha par, eram de 2 em 2. Ou seja, quando Deus derrama juízo sobre toda a criação que ele estabeleceu ainda com Adão, ele na sua misericórdia salva em aliança uma pequena parte para deles gerar uma nova criação. Deus não criou de novo. Ele poderia ter feito isso. Deus tem todo o poder para fazer que tudo deixe de existir e comece do zero. Mas Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não criou de qualquer jeito. Ele determinou existir e tudo veio a existir. Deus agora merece, é justo, tem o poder, tem o direito de derramar toda a justiça sobre o mundo. Porém, Ele escolhe uma família somente, para que dela possa manifestar toda a sua graça e misericórdia, fazendo uma nova humanidade. Essa semana também, e ontem eu compartilhei com os irmãos, vale muito a pena. No site da editora Monergismo tem um artigo que na verdade é um pastor norte-americano que ele fez um catecismo com 100 perguntas, todas pautadas no livro de Gênesis. Ele criou um catecismo para entender a teologia de Gênesis, e que catecismo maravilhoso! Na pergunta de número 68,
do Catecismo, ele nos questiona então, qual é o significado do dilúvio? A resposta que ele dá é uma descrição inicial, uma reversão cósmica da ordem criada por meio do juízo. A perversidade humana leva ao juízo escatológico, o dilúvio de morte e destruição. A terra volta a ser um vão sem forma e vazio de vida, exceto pelo que foi preservado na arca. Versículo de número 23 do capítulo 7 de Gênesis nos diz exatamente isso. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. O dilúvio nos mostra o poder do juízo de Deus, o quão irado Deus se revela. O dilúvio nos apresenta o que Deus há de fazer para castigar toda a perversidade humana. Nos aponta que há um fim sobre todas as coisas e que este fim está nas mãos de Deus. A terra voltará a ser nada, vazia, sem forma, sem vida, a não ser por aqueles que estão em aliança com Deus. A segunda pergunta, então, agora é a pergunta de número 69. Qual é o significado da arca? Resposta: a arca é um instrumento da libertação de Deus para aqueles que receberam a sua graça. Noé e a sua família são suspensos acima das águas da destruição, vindicados como justos, por meio da graça divina somente, salvos pela preservação. E dois textos são trazidos aqui. O primeiro deles está novamente em 1 Pedro, agora no capítulo 3, versículo 20. Pedro 3, versículo 20, que diz assim: os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Esse texto nós já havíamos lido. E agora, então, Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A salvação dos eleitos de Deus está diretamente ligado à destruição dos ímpios. Salvação de quê? Quando falamos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, quando falamos que o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos salvou, quando declaramos que somos salvos pela fé, não estamos falando somente de sermos salvos de condutas pecaminosas nos dias em que vivemos, porque os irmãos bem sabem, sendo salvos, mas ainda somos pecadores, ainda lutamos contra o pecado, por mais que ele não tenha mais domínio sobre nós. Quando falamos sobre salvação, nós estamos falando na verdade que a obra de Cristo Jesus em favor de seu povo veio salvar os perdidos do juízo de Deus. Então, todas as vezes que nós olhamos qualquer manifestação de justiça, de juízo, de destruição,
nós vamos falar que há um grupo, os eleitos de Deus, que são salvos, mas nós vamos continuar declarando ao mesmo tempo que se existem aqueles que foram salvos, como Noé e mais 7 nos seus dias, todos os outros serão destruídos. Nós precisamos ter esse entendimento a respeito da vinda de Cristo e do seu juízo final sobre a terra, para que nós não nos refreemos em pregar o Evangelho. Sabe aquele seu irmão de sangue, que você evita falar com ele sobre as coisas de Jesus, para não criar um clima ruim? Pois enquanto você se omite em proclamar o Evangelho àquele seu irmão de sangue, dizendo que está salvo, você está dizendo ao mesmo tempo que ele está condenado a uma morte eterna. Sabe aquele seu amigo querido, que foi criado com você desde a infância, mas que não anda nos caminhos do Senhor? Você se mantém amigo desta pessoa por 30, 40 anos, e nunca de fato confrontou essa pessoa com a realidade presente, que o juízo de Deus virá sobre toda a humanidade, e a não ser que essa pessoa se renda a Jesus, ela será destruída. Sabe, seu pai e sua mãe, que ainda não professam a fé em Jesus Cristo, eles estão debaixo de juízo. Não negocie a sua fé com eles, não. Não negocie as almas de seus pais, de seus filhos, de seus irmãos, de seus amigos. Isso não é discussão política de WhatsApp. Essas discussões você pode ficar longe, se você quiser, fica à vontade. Nós estamos falando sobre a salvação das almas, sobre a destruição da humanidade, sobre o juízo eterno de fogo. Pergunta de número 70. Qual é o significado escatológico do dilúvio? Resposta: ele antecipa o temido juízo do dilúvio de fogo, que cobrirá a terra no último dia. O aviso do dilúvio de águas é um anúncio intrusivo e uma antecipação do mais temível dilúvio de fogo. E agora, outro texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. 2 Pedro 3, 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não há salvação sem Cristo. O dilúvio não é uma história que ficou para trás, muito menos um conto infantil, para que numa cantata, no dia do Senhor, crianças se vistam de bichinhos. O dilúvio é uma declaração contundente que o Deus que destruiu a antiguidade pelo juízo fará novamente. E o apóstolo Pedro nos diz nessa manhã que o que foi feito com água agora será feito com fogo. Escutem: nem uma montanha, nem o mais alto monte do mundo sobreviveu à água, muito menos passará.
livre do fogo. Ele diz que isso será no dia do juízo, a destruição dos homens ímpios, a destruição de todo ser humano que não curva a sua fronte diante de Deus, a destruição de todo aquele que não se prostra aos pés da cruz e implora por misericórdia. Nisso estão muitos dos nossos queridos, muitos daqueles por quem nós partilhamos o coração e os amamos de fato, muitos daqueles que vão às nossas casas para comemorar os nossos aniversários, muitos daqueles que nós vamos aos seus casamentos e dançamos, celebramos e festejamos com eles, mas não pregamos o Evangelho. Não pregamos o Evangelho. Tem crente que acha bonito ir em casamento e aí leva entre os presentes, dá um bom presente e dá uma Bíblia bonita. Dá uma Bíblia bonita e diz assim: olha, eu estou te dando esse presente. Conheço alguns crentes que todo casamento, principalmente de descrentes, vão e levam uma Bíblia. Eu aprendi com o meu pai algumas coisas, e uma delas foi de aceitar com bom grado quando descrentes me chamam para celebrar o casamento deles. Não faço jamais casamento de julgo desigual. O casamento de descrentes faz parte da graça comum. Eles podem estar lá, mas um crente com um descrente jamais é desobediência às Escrituras. Não celebro casamento em julgo desigual. Já o fiz, me arrependo, já confessei meu pecado diante de Deus. Mas o casamento dos descrentes, nós não fazemos de qualquer jeito. O casal me procurou e falaram que queriam se casar, mas eles não eram nem católicos, nem evangélicos, nem nada, então o padre não aceitava fazer o casamento deles, e a senhora que fazia faxina na casa deles, do noivo, disse: procura meu pastor faz. E eles vieram então me procurar. E eu disse para eles: eu farei nas seguintes condições: eu vou pregar o Evangelho somente, eu vou pregar a vocês, eu vou pregar a todos os seus convidados, e no momento da pregação eu vou dedicar de 25 a 30 minutos. Não pode ter música, não pode ter andança pelo salão, todos têm que estar bem instruídos, que é um tempo de reverência à palavra de Deus. Aí eles me olharam: tudo bem. Outra, nós vamos ter pelo menos 5 encontros antes do casamento, e vocês vão ler esse material. Nós vamos conversar sobre o Evangelho, porque de nada adianta pedir a bênção do Senhor se vocês não reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu me encontrei com eles, eles vieram à igreja, eles vieram no gabinete, tivemos várias conversas, saímos juntos, nos encontramos e fiz o casamento deles. Alguns anos atrás, a minha irmã veio me dizer que havia um casal na igreja deles, na igreja que minha irmã é membro, a igreja presbiteriana do Belvedere, em Belo Horizonte. Ela disse: você se lembra do fulano, da Beltrano? Eu me lembro, sim. Pois é, eles são muito gratos a você, você pregou o Evangelho para eles. E hoje eles são membros da nossa igreja. Eles sempre falam: foi seu irmão que fez o meu casamento. Preguei o Evangelho para eles. Não fiz uma cerimônia aonde assim, que Deus abençoe, sejam felizes. Eu disse: só faço se puder pregar o Evangelho. Só faço se puder pregar o Evangelho. Quantas vezes, quantas oportunidades perdidas. Meus irmãos, o dilúvio nos diz que não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação sem uma aliança com Deus através do sangue do seu Filho. E todos aqueles que não estão debaixo dessa aliança serão destruídos pelo fogo. Eu termino, meus irmãos. Esta mensagem serve para nós nessa manhã, para a grande celebração. Pois eu e você
estávamos destinados também ao fogo, à destruição eterna das nossas almas, ao sofrimento debaixo do juízo de Deus, no inferno. E nós aqui que professamos a verdadeira fé em Cristo, já fomos salvos. Grande celebração cabe nesse dia. Mas também esta mensagem nessa manhã apela ao nosso coração para que possamos abrir os nossos lábios e não mais nos calar. Muitos à nossa volta continuam caminhando a largos passos para o juízo do dia final. E se nós não, de joelhos prostrados no chão, pleitearmos com Deus e suplicarmos a sua obra e proclamarmos o Evangelho aos perdidos, nós seremos meros testemunhas, como se sentados em um camarote de luxo, vendo o fogo queimar tudo que existe. Deus fez no dilúvio, Deus fará novamente. Deus foi misericordioso e Noé pregou por 100 anos. Mas após 100 anos, somente ele e sua família foram salvos com alguns animais dentro da arca. Deus tem dado misericórdia à nossa geração, pois em Cristo Jesus o Evangelho tem sido proclamado há mais de 2000 anos. O longânimo tem sido nosso Deus, mas de geração em geração, muitos ainda têm morrido debaixo do juízo de Deus, sem a salvação de Cristo Jesus. Proclamemos o Evangelho, preguemos o Evangelho. Encerro. Não farei aqui com os irmãos, mas meu desejo era de encerrar lendo na íntegra os capítulos 3, 4 e 5 da carta de Paulo aos Romanos. Desafio a todos os irmãos que ainda hoje, depois de terem ouvido o que ouviram nessa manhã, sentem-se diante da palavra de Deus com suas famílias e leiam com muita atenção os capítulos 3, 4 e 5 de Romanos. Deus possa nos abençoar.